Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer a história de uma personalidade espírita muito conhecida no Brasil. Mas ele precisa ser sempre relembrado pela sua humildade, pelos seus estudos e esforços em conhecer a doutrina espírita. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e conhecido Chico Xavier. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse grande médium. Um médium brasileiro que nasceu nas nossas terras do Brasil. Esse Brasil, essa pátria amada que nos acolhe com tanto carinho. Nasceu numa região muito especial de Minas Gerais, um local muito bonito, numa cidade chamada Pedro Leopoldo, e nessa cidade morava a família Xavier. A casa onde Chico ia nascer e nasceu, uma casa muito simples, uma casa muito humilde, mas de muita fé. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, era muito católica, fervorosa, rezava muito, frequentava a igreja e todos os trabalhos assistenciais, além de criar de todos os filhos. O pai de Chico, o senhor João, ele era uma pessoa que trabalhava muito, mas apesar de todos os seus esforços, tinha pouco dinheiro para sustentar sua família. E assim, o espírito desse lindo e adorável médium chegou à Terra. Um filho é sempre alguém que vem de longe e é muito bem recebido com muita alegria. Mas esse menino que chegou, conheceu toda a humildade de uma casa, a simplicidade. Aos 5 anos, ele já viu o sofrimento bem de perto. A sua mãe, Maria João de Deus, desencarnou, deixando todos os 9 filhos. E as crianças foram divididas em vários lares, porque o pai, ele não tinha condições de trabalhar e tomar conta das crianças. Então Chico foi morar com uma madrinha, a madrinha Rita de Cássia, que era amiga da mãe de Chico. Mas essa madrinha não compreendia esse menino que desde pequenininho já falava com espíritos, já via espíritos, apesar de ser católico. A madrinha Rita de Cássia dava castigos a esse menino, achando que ele estava com problemas, que ele era louco, porque falava sozinho e convivia com os espíritos. A sua mãe, desencarnada, aparecia várias vezes e falava com o menino: Chico, tenha paciência com a sua madrinha, você precisa perdoar, você precisa acreditar que você é um menino especial. E Chico conversava com a sua mãe desencarnada, abraçava ela, sentava em seu colo e ficava muito tempo conversando com a mãe. A mãe aparecia em todos os momentos em que a criança estava muito triste. Chico chegou a passar fome, chegou a passar frio, porque sua madrinha não compreendia que ele via espíritos, conversava com os espíritos e castigava ele, achando que isso era coisas do diabo, coisas do demônio, e achava que castigando o menino, isso ia resolver e solucionar os problemas. Um dia, Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico, chegou para ele e falou: Chico, estou providenciando a vinda de um anjo na sua vida. E Chico ficou todo feliz. E aí, o pai de Chico se casou novamente com Dona Cidália. E assim, quando Dona Cidália se casou com o pai de Chico, exigiu que todos
todos os filhos fossem reunidos em uma casa e que ela ajudaria a cuidar de todos eles. Aí Chico descobriu que o anjo, que a mamãe havia mandado para ele, era essa segunda esposa do pai, Dona Cidália, que cuidava dele com muito carinho. Apesar de poucos recursos que eles tinham, ela fazia com que Chico e os outros irmãos tivessem uma boa alimentação, uma casa limpinha. Eles plantavam legumes nas hortas e vendiam para melhorar os recursos da casa. Ela fez com que todos também voltassem à escola, porque Chico não tinha estudado ainda. Como ele tinha que ajudar, ele não tinha estudado. E ela fez com que isso fosse resolvido. Mas Dona Cidália também começou a ficar doentinha e começou a perceber que ia desencarnar. Chico ficou muito triste, mas ela falou para ele ser forte, que ela não deixaria de estar com eles, que ela ajudaria, assim como a primeira mãezinha, Dona Maria João de Deus. E quando Chico tinha 14 anos, Dona Cidália desencarnou e ele começou a trabalhar muito. Trabalhava numa fábrica de indústria têxtil, indústria de tecidos, e ali ele era obrigado a começar a trabalhar logo cedo, pegando retalhos, fios e outras coisas. E assim, respirando toda essa poeira, ele acabou comprometendo seu pulmão. Começou a ter problemas de saúde, mas não desistia, porque ele precisava trazer alimento para casa para os outros irmãos. Chico também trabalhou no comércio de Pedro Leopoldo. Ele era uma pessoa muito educada, muito especial. Ele era muito bom. Todas as pessoas gostavam dele e achavam até que ele tinha alguns problemas mentais, porque encontravam ele conversando, sozinho, sem ninguém. Chico também achava que tinha problemas, mas ele não tinha problemas. Ele era um médium que enxergava os espíritos, lembra? Desde os 4 anos, ele enxergava e conversava com todos os espíritos. E ele ia à igreja, rezava muito, até que um dia um amigo ofereceu para ele um livro dos espíritos. E Chico Xavier, como gostava de estudar bastante, apesar de ir pouco à escola, começou a estudar aquele livro. Ia para locais reservados, na beira das cachoeiras de Pedro e Leopoldo, lugares tranquilos, e lia o livro dos espíritos e começou a se interessar por aquela doutrina. E percebeu que ele não era louco, que ele via os espíritos, e começou a estudar esse livro e se interessou muito pela doutrina espírita. Até que um dia, estudando o livro dos espíritos, ele teve contato com o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, que se chama Emmanuel. E Emmanuel convidou o Chico a trabalhar no espiritismo, porque o espiritismo é uma religião, é uma doutrina. Só que Emmanuel falou para Chico: você quer realmente trabalhar, ser espírita, estudioso das obras de Allan Kardec? Chico concordou. Ele gostava muito do espiritismo. Só que Emmanuel falou para ele: então você precisa de 3 regrinhas muito importantes. Aí o Chico ficou entusiasmado e falou: pode falar, Emmanuel, eu vou aprender essas regrinhas. Então vamos lá, Chico. Emmanuel falou: a primeira regra, disciplina. Chico anotou e falou: ok, disciplina. A segunda regra, falou Emmanuel, é disciplina. Chico olhou para Emmanuel: ok, Emmanuel. E a terceira regra, Emmanuel, o que é? Disciplina, Chico. Então, Chico Xavier, esse grande médium, aprendeu que a disciplina faz parte da vida de todas as pessoas,
principalmente daquelas que querem trabalhar dentro do espiritismo e serem pessoas melhores. E ele começou a frequentar um centro espírita. E a sua primeira psicografia... Opa! O que é uma psicografia? É quando o médium ouve os espíritos e escreve o que eles estão ditando. Chico, então, começou a ouvir os espíritos e escrevia num papel tudo aquilo que eles falavam. E Chico foi assim, estudando e desenvolvendo a sua psicografia. Todas as pessoas ficavam admiradas com aquela pessoa tão simples que mal frequentou o 4º ano do grupo escolar e escrevia obras lindas, livros maravilhosos, poemas muito difíceis, elaborados com palavras difíceis. E ele era tão simples, ele era uma pessoa muito simples. E Chico começou a chamar a atenção. E Chico, enquanto estava ouvindo os espíritos, ele trabalhava com personalidades muito ilustres. Humberto de Campos, André Luiz e o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. São espíritos muito elevados que nós conhecemos até hoje em grandes obras. E Chico conversava e ouvia esses espíritos e escrevia tudo o que eles falavam e ficava encantado cada vez mais com a doutrina. Escreveu muitos livros, mais de 400 livros, crianças. Vocês têm ideia disso? Mais de 400 livros, entre poemas, crônicas, histórias. Chico foi um médium muito dedicado, muito disciplinado, muito estudioso e não ganhou um centavo dessas obras. Ele falava que as obras não eram dele, eram dos espíritos, por isso ele não podia colocar valor e nem preço nas suas obras e ganhar com isso. Todo o dinheiro arrecadado em todas as suas obras eram levados às suas obras assistenciais. Chico ajudou muitos os mineiros. Todas as pessoas muito pobres vinham ao centro espírita, onde ele trabalhava, e comiam a sua sopa, levavam cesta básica. Chico adorava ajudar. Ele estava sempre ajudando, entregando aos pobres o pão, os itens da cesta básica, o arroz, o feijão. E no Natal, o Natal era a época mais gostosa que Chico amava. Ele sempre entregava um dinheirinho na mão das pessoas, pouquinha coisa para cada um, mas sempre lhe dava um dinheirinho. Ele adorava ver o rosto das pessoas e beijava a mão de todas as pessoas. Ele é uma criatura muito iluminada. Fez muito sucesso. Chegou até a aparecer na televisão. Na Rede Tupi, há alguns anos atrás, ele foi convidado a participar de um programa chamado Pinga Fogo. E esse programa era para ser apresentado uma vez só, mas fez tanto sucesso, teve muita audiência. O que é isso? Muitas pessoas do Brasil assistiam às perguntas feitas ao médium e que ele respondia com muita tranquilidade. E Chico era muito bem-humorado. Ele adorava fazer as pessoas ficarem felizes. E as pessoas, além de ouvirem tudo sobre a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, as pessoas davam muita risada com Chico, porque ele era uma pessoa muito feliz, apesar de todas as doenças que ele tinha. Chico adorava estudar o Evangelho do Cristo. Ele está bem aqui, ó. Tá vendo? E sabe aonde ele gostava de estudar o Evangelho do Cristo? Na sombra de um enorme abacateiro. Vocês sabem o que é abacateiro, crianças? É um
pé de frutas que dá abacate. E ele adorava ficar ao ar livre, estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo falava. E muitas pessoas vinham ali para ouvir Chico, para ouvir o Evangelho. E ficavam horas ali, embaixo desse abacateiro, ouvindo Chico, ouvindo o Evangelho do Cristo. Chico, mesmo com bastante idade, ainda fazia as suas reuniões no centro espírita e desenvolvia a psicografia. Ele falava que ele precisava trabalhar, mesmo com a idade já avançada. Ele já estava bem velhinho, ele tinha muitos problemas de coração, ele enxergava muito pouco, ele mal conseguia andar, mas mesmo assim ele ia ao centro espírita todos os dias que tinha reunião e desenvolvia a psicografia. Ele consolou muitas mães que queriam ver e ouvir seus filhos. Como elas não tinham essa capacidade da mediunidade, Chico fazia isso. Ouvia os filhos dessas mães, os filhos desencarnados, escreviam cartinhas, escreveu centenas e centenas de cartas dos filhos do plano espiritual para suas mães aqui na Terra, envolvendo-as com muito carinho e consolando muitos corações de mães que estavam infelizes por estarem longe dos seus filhos. Chico foi homenageado há uns anos atrás por um memorial, um local onde havia o seu centro espírita. Resolveram fazer um local onde tem um museu, e esse museu fica em Minas Gerais também. A tia Gisela chegou a conhecer esse museu, esse memorial, é lindo. E bem aqui na entrada do museu tem Allan Kardec, Jesus Cristo e Chico. São as pessoas que ele mais fazia questão de falar. Allan Kardec, pois trouxe a doutrina espírita para ele, ele falava muito do Cristo. Ele tinha uma paixão enorme pelo Cristo. E num dia de muita alegria para o Brasil, onde o nosso país conseguiu vencer a Copa do Mundo, o Chico desencarnou. Ele morreu num dia em que ele falava para as pessoas que o Brasil ia estar muito feliz. E o Brasil ficou muito feliz, pois ganhou a Copa do Mundo. Mas ao mesmo tempo, ficou sabendo que Chico, esse lindo, estimado e amado médium, havia desencarnado. Mas ele queria que as pessoas não ficassem tristes, que as pessoas ficassem alegres, que as pessoas continuassem estudando e fazendo bem. E esse médium, esse grande médium, Chico Xavier, ele pede a cada um de nós que nós tenhamos paz no nosso coração, que a gente desenvolva o amor para com o próximo, pois é isso que ele sempre falava. Se ele pudesse tocar o coração de todas as pessoas, ele tocaria com aquela frase que o Cristo deixou. Ame muito, ame o seu próximo, ame aquelas pessoas que estão ao seu lado, a sua família, os seus amigos, os professores, até aquelas pessoas que muitas vezes agridem, não nos fazem tanto carinho. Ame muito o seu próximo. E essa foi a vida aqui na Terra de Francisco Cândido Xavier, esse médium que nos ajuda muito até hoje, e que nós possamos lembrar sempre desse querido amigo e que ele faça parte da nossa vida.